A palavra de Deus é clara e intransigente, sem espaço para tons de cinza ou interpretações pessoais. Você é salvo ou não, está destinado ao céu ou ao inferno, é um seguidor de Jesus ou do Anticristo. Nosso mundo moderno prefere flexibilidade, mas a verdade de Deus é absoluta. Jesus disse: "Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Que coisa incrível! Entre bilhões de pessoas na Terra, Jesus conhece suas ovelhas intimamente. Ele reconhece seu coração como ninguém mais. Siga-o fielmente, pois você não é apenas um rosto na multidão. Para Jesus, você é único. Ele vê você, conhece você e o estima individualmente. Alguns pensam que somos todos filhos de Deus por padrão, mas as Escrituras são claras. Isso não é verdade. Existem aqueles cujo verdadeiro pai é o diabo. Ser filho de Deus requer um relacionamento pessoal com Cristo. Então, alegre-se, porque, como uma das ovelhas de Jesus, Ele conhece seu nome. Ele valoriza sua devoção enquanto você ouve sua voz. Em um mundo de almas perdidas, você é amado. Jesus dá às suas ovelhas não apenas a vida, mas a vida eterna, um presente que dura para sempre. Suas ovelhas viverão com Ele na glória do céu através de eras sem fim. Naquele lar perfeito que Ele preparou, haverá paz total e alegria sem fim. Nenhum medo, mal ou morte podem tocar o céu. A morte perdeu seu poder lá. Você não anseia por aquele dia em que entrará nos portões do céu, onde cemitérios, funerais, a dor de perder entes queridos e a rapidez da morte serão memórias distantes. O céu não tem tristeza nem despedidas, nenhuma doença ou dor. Apenas vida eterna abundante preenche aquele lugar sagrado. Então, enquanto enfrentamos as dificuldades e perseguições desta curta vida terrena, olhe para a promessa brilhante do céu. As provações que suportamos agora, mesmo por 100 anos, não são nada comparadas à alegria eterna que aguarda. Esta vida e seus problemas parecerão tão breves uma vez que experimentarmos as maravilhas infinitas do céu. Continue um pouco mais, sabendo que as lutas de hoje desaparecerão, enquanto o céu será seu para sempre. Jesus também promete que suas ovelhas nunca perecerão. Ninguém pode arrebatá-las de sua mão. Essa é a proteção e segurança de pertencer ao Senhor. Então, deixe-me perguntar: você é uma de suas ovelhas? É o Senhor seu pastor? Acredito que muitos acabam no inferno porque se recusam a ser ovelhas. A salvação é um presente gratuito, mas os orgulhosos não aceitam esmolas. Eles insistem em ganhar tudo sozinhos. O inferno está cheio de orgulhosos que rejeitaram Jesus como seu pastor. As Escrituras asseguram que os crentes são estabelecidos em Cristo e ungidos por Deus. Ele colocou seu selo em nós e nos deu seu Espírito em nossos corações. Não importa o que aconteça, podemos permanecer firmes na fé, adotados na família de Deus e completos em Cristo. Esta é a nossa identidade, propósito e convicção. Antes de Cristo, estávamos longe de Deus, mas Jesus nos reconciliou. No momento em que fomos salvos, nos tornamos o povo escolhido de Deus. Não somos mais nossos, pertencemos a Ele. A mensagem de Deus é direta e inflexível, sem margem para ambiguidade ou interpretações pessoais. A sua salvação é uma questão binária. Você está salvo ou não, destinado ao céu ou ao inferno,
é um seguidor de Jesus ou do Anticristo. No nosso mundo contemporâneo, há uma tendência à flexibilidade, mas a verdade de Deus é absoluta e inquestionável. Jesus disse: "Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Imagine isso: entre bilhões de pessoas na Terra, Jesus conhece cada uma de suas ovelhas de maneira íntima. Ele conhece o seu coração como ninguém mais. Seguir Jesus não significa apenas fazer parte de uma multidão. Significa ser reconhecido e valorizado individualmente por Ele. Alguns acreditam que todos somos filhos de Deus por natureza. Mas as Escrituras deixam claro que isso não é verdade. Há aqueles cujo verdadeiro pai é o diabo. Ser filho de Deus requer um relacionamento pessoal com Cristo. Regozije-se, porque, como uma das ovelhas de Jesus, Ele conhece seu nome. Ele valoriza sua devoção enquanto você ouve a sua voz. Em um mundo cheio de almas perdidas, você é amado. Jesus oferece às suas ovelhas não apenas vida, mas vida eterna, um presente que dura para sempre. Suas ovelhas viverão com Ele na glória do céu, através de eras sem fim. Naquele lar perfeito que Ele preparou, haverá paz total e alegria infinita. Nenhum medo, mal ou morte pode tocar o céu. A morte perdeu seu poder ali. Você não anseia pelo dia em que entrará pelos portões do céu, onde cemitérios, funerais e a dor de perder entes queridos serão apenas memórias distantes? No céu, não haverá tristeza, despedidas, doenças ou dor. Apenas vida eterna abundante preencherá aquele lugar sagrado. Enquanto enfrentamos as dificuldades e perseguições desta breve vida terrena, olhe para a promessa brilhante do céu. As provações que suportamos agora, mesmo por um século, são insignificantes em comparação com a alegria eterna que nos espera. Esta vida e seus problemas parecerão tão breves quando experimentarmos as maravilhas infinitas do céu. Continue um pouco mais, sabendo que as lutas de hoje desaparecerão enquanto o céu será seu para sempre. Jesus também promete que suas ovelhas nunca perecerão. Ninguém pode arrebatá-las de sua mão. Essa é a proteção e segurança de pertencer ao Senhor. Então, deixe-me perguntar: você é uma de suas ovelhas? É o Senhor seu pastor? Acredito que muitos acabam no inferno porque se recusam a ser ovelhas. A salvação é um presente gratuito, mas os orgulhosos não aceitam esmolas. Insistem em ganhar tudo sozinhos. O inferno está cheio de orgulhosos que rejeitaram Jesus como seu pastor. As Escrituras garantem que os crentes são estabelecidos em Cristo e ungidos por Deus. Ele colocou seu selo em nós e nos deu seu Espírito em nossos corações. Não importa o que aconteça, podemos permanecer firmes na fé, adotados na família de Deus e completos em Cristo. Esta é a nossa identidade, propósito e convicção. Antes de Cristo, estávamos afastados de Deus, mas Jesus nos reconciliou. No momento em que fomos salvos, nos tornamos o povo escolhido de Deus. Não somos mais nossos, pertencemos a Ele. Ser gentil inicia um ciclo de bondade que pode transformar bairros, cidades e até países inteiros. A gentileza não se restringe apenas às nossas ações, mas também às nossas palavras. Devemos falar com as pessoas de maneira gentil e educada, mesmo que discordemos delas. Nossas palavras têm o poder de curar ou ferir.
Por isso devemos sempre nos esforçar para dizer coisas gentis. Em um mundo cheio de raiva e negatividade, a gentileza brilha como uma luz na escuridão, dando esperança às pessoas e mostrando-lhes o amor incrível que Jesus tem por todos. Como cristãos cheios do Espírito Santo, a gentileza deve ser uma parte essencial de quem somos. Devemos tentar ser gentis todos os dias, lembrando que pequenos atos de gentileza podem fazer uma grande diferença. A bondade, outro fruto do Espírito, reflete a moral forte e o caráter que crescem dentro de um verdadeiro cristão. É um reflexo do próprio Deus, que é perfeitamente bom. Em um mundo cheio de egoísmo e maldade, a bondade é um farol de esperança. Significa realmente querer fazer o que é certo e bom de acordo com Deus e o que é melhor para outras pessoas. A bondade não se limita apenas às nossas ações externas. Ela vem de um coração que deseja obedecer a Deus. Paulo escreveu em Romanos que nunca devemos deixar o mal nos derrotar, mas devemos vencer o mal com o bem. Isso é a essência da bondade. Superar a escuridão e a negatividade sendo atencioso, justo e sempre tentando fazer o que é certo. Ter bondade significa fazer escolhas que agradam a Deus e ajudam outras pessoas. Significa reduzir o sofrimento, defender o que é justo e oferecer ajuda a quem precisa, mesmo quando isso não é fácil ou popular. Seguir a bondade nem sempre é simples. Muitas vezes, significa ir contra o que todos estão fazendo e resistir à pressão dos colegas. Mas como cristãos, Deus quer que nos destaquemos, protejamos o que é certo e mostremos aos outros a maneira correta de viver. Jesus foi o maior exemplo de bondade. Ele curou doentes, alimentou os famintos e perdoou os pecadores. Sua bondade atraía as pessoas e lhes mostrava como Deus é. Quando crescemos em bondade, Deus trabalha através de nós para espalhar seu amor e justiça. Nossas ações demonstram o incrível poder do Espírito Santo para mudar vidas, tornando-nos transformadores do mundo e melhorando a sociedade de todas as maneiras possíveis. A Bíblia nos lembra de aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem a todas as pessoas, especialmente aquelas que pertencem à família dos crentes. Esse versículo destaca a importância de ser bom não apenas com outros cristãos, mas com todos. Nossa bondade atrai as pessoas para Jesus e as faz querer se tornar parte da família de Deus. A bondade é um hábito essencial para os cristãos cheios do Espírito. Ela demonstra nosso amor a Deus e nossa dedicação em tornar o mundo um lugar melhor. Quando escolhemos consistentemente a bondade, honramos a Deus e motivamos os outros a buscar uma vida de integridade e compaixão. A fé é o sétimo fruto do Espírito e é absolutamente central para a vida cristã. Não é apenas um hábito, mas o próprio fundamento de toda a nossa jornada com Deus. Fé significa confiar completamente em Deus, acreditar em suas promessas e seguir seu plano para nossas vidas, não importa o que aconteça. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Em outras palavras, fé é ter certeza do que esperamos e convicção do que não vemos. É confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a vida é muito difícil. A fé nos dá a coragem e a confiança para enfrentar os desafios da vida, sabendo que Deus está ao nosso lado. É a base da nossa esperança e a força motriz que nos mantém firmes em meio às tempestades. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é através dela que reconhecemos sua existência e acreditamos em suas promessas.
O próximo fruto do Espírito é a mansidão. A mansidão não deve ser confundida com fraqueza. Pelo contrário, é uma força sob controle. Jesus é o exemplo supremo de mansidão. Ele era poderoso, mas escolheu ser humilde e gentil. A mansidão envolve ser paciente e não buscar vingança, mesmo quando somos injustamente tratados. Em Mateus 5:05, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." A mansidão permite que mantenhamos a calma e a serenidade, confiando que Deus está no controle. Outro fruto do Espírito é o domínio próprio. Ter domínio próprio significa ser capaz de controlar nossos desejos e impulsos. É uma disciplina que nos permite viver de acordo com a vontade de Deus, em vez de sermos escravos de nossos apetites e paixões. Em Provérbios 25:2.28, lemos: "Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio." Sem essa qualidade, somos vulneráveis a todos os tipos de tentações e pecados. O domínio próprio é crucial para a vida cristã, pois nos ajuda a viver de forma que honre a Deus e nos protege de muitas armadilhas. Ele nos capacita a dizer não ao pecado e sim à justiça, permitindo que sejamos verdadeiros seguidores de Cristo. Esses frutos do Espírito não são apenas ideais abstratos, são qualidades que devem ser visíveis em nossas vidas diárias. Eles são evidências de que o Espírito Santo está trabalhando em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Devemos buscar esses frutos diligentemente, pedindo a Deus que nos transforme e nos capacite a viver de acordo com sua vontade. Em resumo, a gentileza, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio são elementos essenciais da vida cristã. Eles nos distinguem do mundo e nos permitem ser luzes que brilham na escuridão. Que possamos todos buscar crescer nesses frutos, permitindo que Deus nos transforme e use nossas vidas para sua glória. A fé nos capacita a superar dúvidas, medos e obstáculos, nos dando a confiança para viver de acordo com as promessas de Deus. Viver essa confiança diariamente significa entregar nossas preocupações e medos a Deus, acreditando que Ele está no controle e que seus planos são melhores do que os nossos. A fé é um alicerce firme que nos mantém estáveis mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Ao confiar plenamente em Deus, encontramos força e coragem para enfrentar qualquer desafio. Sabemos que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco e nos guia. Essa confiança nos permite viver de maneira que reflete nossa crença nas promessas de Deus. Podemos ser ousados em nossa fé, seguros de que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Essa confiança diária em Deus também transforma a maneira como interagimos com os outros. Podemos ser mais amorosos, pacientes e gentis, porque sabemos que estamos seguros no amor de Deus. Não precisamos temer o futuro, pois nossa esperança está ancorada nas promessas eternas de Deus. Podemos viver com alegria e paz, mesmo em meio às dificuldades, porque sabemos que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Em resumo, a fé não é apenas acreditar em Deus, mas confiar plenamente nele e viver essa confiança todos os dias. Ela nos capacita a superar medos e desafios, nos dá confiança para viver segundo as promessas de Deus e transforma a maneira como nos relacionamos com os outros. Que possamos cultivar uma fé inabalável,
confiando em Deus em todos os aspectos de nossas vidas e permitindo que essa fé brilhe através de nós para impactar o mundo ao nosso redor. A fé nos capacita a superar dúvidas, medos e obstáculos, nos dando a confiança para viver de acordo com as promessas de Deus. Viver essa confiança diariamente significa entregar nossas preocupações e medos a Deus, acreditando que Ele está no controle e que seus planos são melhores do que os nossos. A fé é um alicerce firme que nos mantém estáveis mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Ao confiar plenamente em Deus, encontramos força e coragem para enfrentar qualquer desafio. Sabemos que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco e nos guia. Essa confiança nos permite viver de maneira que reflete nossa crença nas promessas de Deus. Podemos ser ousados em nossa fé, seguros de que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Essa confiança diária em Deus também transforma a maneira como interagimos com os outros. Podemos ser mais amorosos, pacientes e gentis, porque sabemos que estamos seguros no amor de Deus. Não precisamos temer o futuro, pois nossa esperança está ancorada nas promessas eternas de Deus. Podemos viver com alegria e paz, mesmo em meio às dificuldades, porque sabemos que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Em resumo, a fé não é apenas acreditar em Deus, mas confiar plenamente nele e viver essa confiança todos os dias. Ela nos capacita a superar medos e desafios, nos dá confiança para viver segundo as promessas de Deus e transforma a maneira como nos relacionamos com os outros. Que possamos cultivar uma fé inabalável, confiando em Deus em todos os aspectos de nossas vidas e permitindo que essa fé brilhe através de nós para impactar o mundo ao nosso redor. Encontremos conforto e esperança no conhecimento de que Deus está no controle e que seus propósitos prevalecerão. Que o silêncio no céu nos inspire a viver com maior reverência, confiança e devoção ao nosso Deus amoroso e justo em um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível. É fácil esquecer a gravidade dos eventos preditos na Bíblia. Como cristãos, às vezes subestimamos a escala e a intensidade da grande tribulação, um tempo que o próprio Jesus descreveu como incomparável na história. Quando Jesus falou sobre este período em Mateus 24, 21, 22, ele disse: porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Estas palavras, vindas do próprio Criador do tempo, carregam um peso que deve nos fazer parar e refletir. Ao longo da história humana, vimos inúmeros exemplos de sofrimento e devastação. Guerras destruíram cidades, pragas exterminaram populações, fomes mataram nações e genocídios atingiram culturas inteiras. Cada um desses eventos deixou feridas profundas na alma coletiva da humanidade, moldando o curso da história e as vidas dos indivíduos. Ainda assim, de acordo com Jesus, a grande tribulação superará todos esses combinados. É um pensamento preocupante que coloca a seriedade da profecia e do futuro em perspectiva. Essa confiança diária em Deus também transforma a maneira como interagimos com os outros. Podemos ser mais amorosos, pacientes e gentis, porque sabemos que estamos seguros no amor de Deus. Não precisamos temer o futuro, pois nossa esperança está ancorada nas promessas eternas de Deus.
Podemos viver com alegria e paz, mesmo em meio às dificuldades, porque sabemos que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Em resumo, a fé não é apenas acreditar em Deus, mas confiar plenamente nele e viver essa confiança todos os dias. Ela nos capacita a superar medos e desafios, nos dá confiança para viver segundo as promessas de Deus e transforma a maneira como nos relacionamos com os outros. Que possamos cultivar uma fé inabalável, confiando em Deus em todos os aspectos de nossas vidas e permitindo que essa fé brilhe através de nós para impactar o mundo ao nosso redor. Encontremos conforto e esperança no conhecimento de que Deus está no controle e que seus propósitos prevalecerão. Que o silêncio no céu nos inspire a viver com maior reverência, confiança e devoção ao nosso Deus amoroso e justo em um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível. É fácil esquecer a gravidade dos eventos preditos na Bíblia. Como cristãos, às vezes subestimamos a escala e a intensidade da grande tribulação, um tempo que o próprio Jesus descreveu como incomparável na história. Quando Jesus falou sobre este período em Mateus 24, 21, 22, ele disse: porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Estas palavras, vindas do próprio Criador do tempo, carregam um peso que deve nos fazer parar e refletir. Ao longo da história humana, vimos inúmeros exemplos de sofrimento e devastação. Guerras destruíram cidades, pragas exterminaram populações, fomes mataram nações e genocídios atingiram culturas inteiras. Cada um desses eventos deixou feridas profundas na alma coletiva da humanidade, moldando o curso da história e as vidas dos indivíduos. Ainda assim, de acordo com Jesus, a grande tribulação superará todos esses combinados. É um pensamento preocupante que coloca a seriedade da profecia e do futuro em perspectiva. O silêncio no céu por meia hora ressalta a gravidade do que está por vir. Este julgamento divino não é um ato aleatório, mas sim uma resposta à rejeição persistente da humanidade e rebelião contra Deus. A ira de Deus, conforme descrito na Bíblia, é justa e santa, uma expressão necessária da justiça divina diante do pecado impenitente e do mal. Durante a grande tribulação, os próprios fundamentos da vida e nossa compreensão de Deus serão abalados. Será um momento em que a ordem natural será virada de cabeça para baixo, destacando as consequências de rejeitar a graça e a misericórdia de Deus. Enquanto contemplamos este evento futuro, é natural pensar em Jesus, nosso Salvador e Redentor. Ele sangrou e morreu por este mundo e por todos nele, dando sua vida perfeita como sacrifício final. O que ele deve estar pensando durante aqueles 30 minutos de silêncio no céu? O silêncio em si é um prelúdio para as trombetas que soarão, sinalizando os julgamentos finais de Deus sobre a terra. É um momento de espera e observação, enquanto os anjos e santos no céu se preparam para o que está por vir. O anjo em pé diante de Deus esperando por instruções é uma imagem poderosa. O simbolismo neste capítulo é intenso, e é fácil se perder nos detalhes, mas a mensagem central é clara. A ira de Deus está se formando, e o silêncio é uma breve pausa antes de ser liberada. Como cristãos, devemos levar esta profecia a sério. Ela não tem a intenção de nos assustar,
mas sim de nos lembrar da importância de viver uma vida que honra a Deus. Devemos ser motivados a compartilhar as boas novas de Jesus com os outros, sabendo que o tempo é curto e os riscos são altos. Ao mesmo tempo, podemos encontrar conforto em saber que Deus está no controle. Mesmo no meio da grande tribulação, Ele não se esqueceu do seu povo. Os dias serão abreviados por causa dos eleitos. Um lembrete da misericórdia e do amor de Deus mesmo nos momentos mais sombrios. Enquanto navegamos pelos desafios e incertezas deste mundo, vamos manter nossos olhos fixos em Jesus. Vamos viver cada dia com propósito e intencionalidade, sabendo que nossas ações e escolhas têm significado eterno. Isso nos permite encontrar esperança na promessa de um futuro onde cada lágrima será enxugada, e habitaremos na presença de Deus para sempre. O mundo estava em caos enquanto os 7 anjos se preparavam para soar suas trombetas, cada um trazendo uma nova onda de destruição sobre a terra. A trombeta do primeiro anjo trouxe uma mistura devastadora de granizo, fogo e sangue que choveu no planeta, queimando 1/3 das árvores e toda a grama verde. Era uma visão que ninguém poderia esquecer, um lembrete gritante do poder do divino. Quando o segundo anjo tocou sua trombeta, uma enorme montanha de fogo mergulhou no mar, transformando 1/3 da água em sangue. O oceano outrora próspero se tornou um cemitério, com inúmeras criaturas marinhas e navios encontrando seu fim nas profundezas carmesim. A escala da destruição era inimaginável, e o mundo assistiu com horror enquanto as consequências de suas ações se desenrolavam diante de seus olhos. A vez do terceiro anjo chegou, e uma estrela brilhante, queimando como uma lâmpada, caiu dos céus. Ela colidiu com 1/3 dos rios e fontes, envenenando as águas com sua essência amarga. A estrela era chamada de absinto, e seu impacto foi sentido por muitos, enquanto bebiam das fontes contaminadas, levando à morte e sofrimento generalizados. A escuridão engolfou 1/3 da terra quando o quarto anjo soou sua trombeta. O sol, a lua e as estrelas foram todos afetados, sua luz diminuída, lançando uma sombra assustadora sobre o mundo. Era um sinal de que o tempo estava se esgotando e o julgamento final estava se aproximando. Em meio ao caos e destruição, um anjo voou pelo meio do céu, sua voz ecoando com um aviso terrível: "Ai, ai, ai dos habitantes da terra!" A mensagem era clara. Os 3 anjos restantes ainda estavam para soar suas trombetas, e o pior ainda estava por vir. O propósito desses eventos catastróficos não era meramente punir a humanidade, mas servir como um chamado para despertar, instando-os a se afastarem de seus caminhos perversos e buscar a redenção. Mesmo em face de tal devastação inimaginável, a misericórdia de Deus brilhou, oferecendo uma chance de arrependimento antes que a cortina final caísse. As primeiras 4 trombetas serviram como um lembrete severo de que os julgamentos, embora severos, eram apenas parciais. Apenas 1/3 da terra, mar e céus foram afetados, um testemunho do fato de que Deus não estava procurando destruir sua criação inteiramente, mas sim guiá-los de volta ao caminho da retidão. Enquanto o mundo cambaleava com o impacto das trombetas, podemos encontrar conforto em saber que Deus está no controle e que seus propósitos prevalecerão. Que possamos viver cada dia com reverência, confiança e devoção ao nosso Deus amoroso e justo, sabendo que nosso tempo é curto e nossas ações têm consequências eternas.
Que a promessa de um futuro na presença de Deus nos motive a compartilhar seu amor e a viver de maneira que honre seu nome. Ficou claro que esses não eram atos aleatórios de violência, mas um plano cuidadosamente orquestrado, parte do grande projeto de Deus para a redenção da humanidade. Os desastres que se abateram sobre a Terra foram um reflexo do estado dos corações da humanidade, uma consequência de sua rebelião contínua contra seu Criador. Em face de uma destruição tão avassaladora, era fácil perder a esperança e acreditar que tudo estava perdido. Mas, mesmo nos tempos mais sombrios, ainda havia um vislumbre de esperança, uma chance de salvação. As trombetas eram um chamado à ação, um apelo para que a humanidade se afastasse de seus caminhos pecaminosos e abraçasse o amor e o perdão que Deus oferecia. Enquanto os habitantes da terra testemunhavam o apocalipse se desenrolando, eles se deparavam com uma escolha: continuar no caminho da destruição ou atender ao aviso e buscar a redenção. O destino do mundo estava em jogo, e as decisões tomadas naquelas horas finais determinariam o curso da história. Os 7 anjos com suas trombetas estavam prontos, preparados para desencadear os julgamentos restantes sobre a terra. O silêncio no céu era ensurdecedor, um sinal da gravidade da situação. O cenário estava pronto para o ato final, e o mundo prendeu a respiração, esperando para ver o que viria a seguir. No final, a mensagem era clara: o tempo do arrependimento era agora. As trombetas soaram e o aviso foi dado. Cabia à humanidade decidir seu destino, escolher entre o caminho da destruição ou o caminho da salvação. A escolha era deles, e as consequências seriam eternas.